O restaurante já começa a ter ali seus clientes, mas ele não tem o carimbo Michelin ainda, não tem aquela estrelinha. E para ele ter esse carimbo, ele vai precisar passar por adversários mais complicados. Vou usar essa brincadeira do Léo para justamente provocar o Léo, o Bernardo e o Drago. Só na Copa. Exatamente. Você... Ou na data FIFA de março. Sim. Você começa a falar do restaurante e começa a trazer clientes. E a gente sempre fala, né, que o bom é começar com arroz e feijão bem temperado, ao invés de você querer inventar uma picanha. Eu acho que com o material que qualquer técnico da seleção brasileira tem na mão, tem que fazer algo mais sofisticado. Não adianta feijão com arroz. Então esse é o ponto, Bernardo. Já dá para ver um ponto mais sofisticado nesse recorte muito pequeno ainda do trabalho do Ancelotti? Como o Léo fala, cada gol tem uma padronização. Ah, mas o gol foi no erro da saída da seleção da Coreia. Sim, mas tem a marcação-pressão do Rodrigo, que é treinado pelo Ancelotti. Já dá pra gente ver um requinte nesse restaurante da seleção brasileira? Eu acho que sim. O Léo vai entrar nas questões táticas, não quero me antecipar isso, até porque ele é muito mais gabaritado do que eu, do que o Ivan, para falar sobre o tema. Mas, em primeiro lugar, assim, o que me chama a atenção, vale lembrar que a Coreia jogou com 3 zagueiros, né, o Kim Min-jae no meio, dos caras, 2 alas e, por vezes, uma linha até com 6 jogadores, eventualmente, né? E o Brasil tinha 4 jogadores na frente com a aproximação dos 2 volantes. Sim. Então, uma forma de você furar, em tese, um bloqueio, que para mim foi mal feito dos coreanos, né? Não significa que a defesa estivesse bem postada, apesar da quantidade de gente naquele setor. Eles caminhavam para trás, eles davam espaço para os jogadores do Brasil. Sim. A movimentação, para mim, do ataque, não sei o que o Léo pensa a respeito, eu estou entrando aqui numa seara dele. Nada, jamais. A movimentação do ataque é sempre uma forma de você passar por uma defesa que tem mais gente do que você tem de atacante. Então, você tem algumas formas de furar esse bloqueio. Com passes como o que o Bruno Guimarães deu, tirou um coelho da cartola, meteu o Estevão na cara do gol. Sim. Drible, movimentação e cruzamento para a área, que é a forma mais fácil. Eu acho a pior, né? Então você teve ali movimentação, bastante movimentação dos atacantes, num ponto de partida, né, Léo? Da direita para a esquerda, Estevão, Matheus, Vini e Rodrigo, né? E até o cara que abriu o campo do lado direito, Vitinho, no caso, né? O Estevão vindo um pouquinho mais... Exato. Vitinho apoiou bastante, o Douglas Santos, isso o Léo antecipou aqui ontem, o Douglas Santos sendo um cara na esquerda na saída Vini de e Rodrigo revezaram bastante. Exato. Sim, movimentaram bastante. Estou falando num ponto de partida, né, no primeiro momento. Por isso, implica a movimentação. Isso denota a movimentação constante dos atacantes ali, do sistema ofensivo da seleção brasileira, né? E aí, eu até mandei uma mensagem para o Léo no intervalo. Falei, Léo, me chamou a atenção a movimentação, a aproximação dos volantes. Ele falou, pô, cara, é isso. Até fiquei feliz. Eu falei, caramba, o cara... Eu mesmo jogo. Gabaritei na análise. Isso, para mim, foi fundamental no primeiro tempo. Você teve Bruno Guimarães e Casemiro se aproximando bastante, porque a Coreia vinha para trás, o time viajava junto. Então, você tinha esses 2 caras se aproximando bastante. As assistências não são por acaso no primeiro tempo. São jogadas que foram proporcionadas pela aproximação dos volantes, tá? E o Bruno Guimarães, cara, ele é dono do time do Newcastle, ele é capitão do time. Talvez seja, eu não estou falando que é o melhor, tá? Mas o brasileiro mais estabelecido na Premier League hoje talvez seja o Bruno Guimarães, pelo fato de ser capitão do Newcastle, que é um time grande. Então, assim, é um jogador muito bom, muito bom. E atuando ao lado do Casemiro... Mais que o Alisson, você acha? Que Alisson? Goleiro. Eu acho Boa que por pergunta, ser um bom capitão, o Alisson ganhou uma Champions, ganhou a Premier League 2 vezes. O Liverpool tinha um contexto ali de nunca ter conquistado uma Premier League, né, que foi estabelecida em 92. Ele ganha aquela em 2020, na pandemia, ganha a Champions de 2019. Pode ser. Eu não lembrei do Alisson. Mas assim... Sim, não, mas Tá no top 3, concordo, tá no top 3, concordo. Com relação ao Bruno, eu concordo. Né, o Fernandinho talvez tenha sido, na história da Premier League, o brasileiro mais estabelecido. Eu acho que foi o Fernandinho. O Guardiola chegou a falar que se tivesse 3 Fernandinhos, ele ganhava tudo, né? Então, acho que o Fernandinho é o principal jogador brasileiro na história da Premier League, né, que começa em 92, evidentemente. Mas, retomando aqui o assunto, o Bruno Guimarães é muito bom, cara. Muito bom. Ele é excepcional. Então, para esse sistema, eu acho que contra uma equipe
frágil defensivamente, né? A atuação do Kim Min-jae, que é bom zagueiro, foi muito decepcionante. É muito promissora. A parte ofensiva do Brasil, a defesa não foi muito exigida, né? Houve ali um momento que um Bento hesitou numa saída de bola, tal, no segundo tempo, né? Que ele acaba chutando para fora. No começo, a Coreia tentou explorar o espaço entre o Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, ali com algumas esticadas para o som, mas isso não se repetiu. Foram 2 ou 3 no máximo. Acho que isso não se repetiu. Sim. Pegando só carona no que o Berna falou, vai lá. A leitura dele, eu concordo muito. Perfeita. O Douglas Santos mais baixo, com os 2 zagueiros, o Vitinho passava mais, 5 homens atacando a última linha da Coreia, muita movimentação para que os zagueiros não tivessem referência. Então, isso fica muito nítido nos gols. E os 2 volantes sempre se apresentando. O Brasil foi bastante compacto na partida. Se você pegar o segundo gol, a altura em que estão esses 3 zagueiros que eu falei aqui, o Militão, o Gabriel Magalhães e o Douglas Santos, que com bola faziam o papel de um zagueiro pelo lado esquerdo, é impressionante. Eles estão na intermediária ofensiva do Brasil. Sim. Todo mundo muito próximo para, no momento em que o Brasil também perdesse a bola, pressionar a Coreia, não deixar respirar e voltar todo mundo junto. Ser bem compacto. Olha que o Brasil conseguiu ser e que faltou muito para a Coreia. A Coreia tentou, por exemplo, subir pressão no começo do jogo, mas uma pressão muito mal coordenada. Na hora que o Brasil rompia a primeira linha, e o primeiro gol isso fica muito claro, parecia um latifúndio para o Brasil jogar. E os jogadores muito mal posicionados. O Brasil teve muito mérito na atuação hoje, mas não dá para a gente tirar dessa equação o que a Coreia não conseguiu realizar na partida. Mas eu acho que o Brasil ele vinha tendo dificuldade contra equipes mais frágeis. Sim, então, o que a gente esperava? Opa, um jogo mais convincente, vitória, um desempenho convincente. O Brasil entregou isso. Tem uma outra parada que é a seguinte. Você tem alguns jogadores que são específicos de uma determinada posição do campo. Embora o Estevão tenha jogado muitas vezes por dentro no começo da carreira dele na base do Palmeiras. Na base ele jogava mais centralizado. Ele se estabeleceu ali pela direita. E eu acho que essa será a posição dele com o Ancelotti na seleção brasileira. Você tem o Matheus Cunha que vai jogar na região central. Mas se o Brasil conseguir, com Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior, que podem fazer várias funções do ataque, se eles conseguirem trocar de posição ao longo do jogo sem bagunçar, eu acho que é um trunfo importante para a seleção brasileira. Eu estou contigo. Concordo. Concordo com você. É curioso, porque o Rafinha, preferencialmente, é um cara do lado direito, né? No Leeds ele jogava assim, no Bielsa. Quando ele surge pro mainstream, né, do futebol, ele jogava ali pelo lado direito, às vezes até centralizando mais. Tinha um centroavante, um pirulão lá chamado Bamford. Ele cansou de fazer esse cara fazer gol. E tanto que esse cara foi convocado para a seleção inglesa, uma convocação meio bizarra e tal. Aí ele vai... Jogou bem com o Bielsa. O Bamford Foi. Não, o Bielsa fez 2 jogadores, cara. Calvin Phillips e Bamford. 2 jogadores que depois... O Calvin Phillips foi pro City, nunca virou nada, jogou na seleção da Inglaterra. O Bielsa, ele sabe melhorar jogadores, né? Mas, enfim... Aí o Rafinha vai pro Barcelona para jogar nessa posição, aí surge Lamine Yamal. Aí não dá, né? Aí ele vai ter que se adaptar a outra função no campo, jogou centralizado, aí o Barcelona contrata o Dani Olmo, ele vai para o lado esquerdo e ali se estabelece. Parecia que na seleção ele seria esse cara pelo lado direito. Aí surge o Estevão. E aí, para mim, é uma sacada do Ancelotti, falar, peraí, não vai ser um ou outro, vão ser os 2. Aí a pergunta que se faz hoje, em todos os lugares, no lugar de quem o Rafinha vai entrar? Exatamente. Eu vi o Léo, na hora que você falava isso, Bernardo, respondendo afirmativamente, porque é o grande questionamento nesse momento. Eu não sei. Porque mesmo cara, a pergunta é boa, hein? Mesmo no time a provocação do Bernardo é boa, cara. Porque mesmo no time com 4 atacantes, pro Rafinha entrar, alguém vai ter que sair. Sim. Então vamos lá. Pelo jogo contra a Coreia, quem sai do time é o Vinícius Júnior. Não, imagina. O Ivan tem alguma coisa, faz tempo que o Ivan e eu temos debates De novo. Vinícius Júnior jogou muito. Calma.
O Rodrigo jogou menos que ele? Jogou bem. O Estevão jogou menos que ele? Matheus Cunha jogou menos que ele? Acho que... eu não estou diminuindo o Vinícius. Não, Vocês falaram como encaixar o Rafinha. Levando em consideração apenas o jogo contra a Coreia do Sul, eu não sou louco de tirar o Vinícius Júnior do time. Eu não sou. Levando em consideração, você tem 4 vagas, levando em consideração que todos fizeram na partida contra a Coreia, o Vinícius Júnior foi o que menos jogou dos 4. E ele não jogou mal. Mas ele não vai tirar conclusões só a partir... Claro, por isso que o exercício foi. Eu pontuei, sublinhei. Tem uma declaração do Vini Júnior muito importante no final do jogo, quando ele fala... Você viu um jogador feliz, cara. Fala, finalmente eu tô jogando bola com essa camisa aqui. Ele falando, esse cara é o melhor técnico com quem eu já trabalhei. Pô, o Vinícius Júnior... o melhor jogador do mundo de acordo com a FIFA. Não, sinceramente, pra mim sai qualquer um menos o Vinícius Júnior ali. O último a sair, eu aposto aqui com vocês nessa mesa, é o último a sair. Só que a provocação do Drago é interessante. Pode ser. O Ancelotti fala que não vai montar um time para um determinado atleta, perfeito? Sim. Então todo mundo vai brigar. Como encaixar o Rafinha no time? Eu acho que ele pode, por exemplo, entrar no lugar do Matheus Cunha, que talvez dos 4 seja o menos badalado. Fica mais fácil para o treinador tirar, né? Eu só estou colocando que eu só sublinhei contra a Coreia do Sul, o Vinícius ainda não conseguiu mostrar mais que os demais. Amplo da seleção brasileira. Eu só estou esperando, eu não duvido da capacidade do Vinícius e acho que tem que insistir bastante com ele, tá? Eu só tô esperando ele jogar um pouco do que ele joga no Real. Se essa vaga é do esse Cunha é o ponto. ou se essa vaga é do João Pedro, por exemplo. Eu acho que o João Pedro ainda está na frente do Cunha. Sim, mas aí depende do estilo de jogo que o Ancelotti vai querer implantar. Você acha que os dois têm a mesma identidade? João Pedro, um cara que se movimenta bastante. É sempre bom lembrar que no time do Brighton, ele cansou de jogar com o Welbeck. O Welbeck mais centralizado e o João Pedro saindo da área o tempo todo. Sim. Acho que ele começa... Não como um 9 de fato, né? E como um cara movimentando. Ele começa a formar um time em que ele vai estabelecer 4 caras que vão se movimentar. Não vai ter... Eu não enxergo o Brasil jogando com um 9 fixo estilo Igor Jesus. Também. Acho que vai ser uma variação e ele vai contar com essa peça no elenco dele. Então... É um centroavante mais móvel, o Matheus Cunha ou o João Pedro. E aí, para mim, o Rafinha ou ele vai entrar na vaga do Rodrigo, e aí o Vinícius fica mais aberto pelo lado esquerdo, e ele, como esse meia que infiltra por aquele mesmo lado. Ou então o Rafinha pode voltar para o lado direito, já que ele não precisa ficar preso à linha lateral, como ele ficou na Copa do Mundo de 2022. Porque quem tem que fazer esse papel é o lateral direito da seleção brasileira. Então ele consegue jogar um pouquinho mais por dentro, o que... pode tirar o melhor do Rafinha também. Ele é um jogador canhoto, pode trazer para dentro, bater de fora da área, tem um belíssimo arremate. Sim. Então, hoje, olhando para a seleção brasileira, para mim o Vinícius Júnior é o top 1, é o último a sair, e ali Rodrigo, Estevão e Rafinha brigam por 2 vagas no 4-2-4. Calma. No 4-2-4. Vamos debater. A questão o Vinícius jogou bem a última Copa do Mundo. Ele não jogou mal. Ele não merecia, por exemplo, sair contra a Croácia. Aí aos 19 minutos do segundo. Exato. E até hoje a gente discute o porquê que essa substituição foi realizada pelo Tite. Eu acho que a troca foi boa. Eu discuto a troca. Mas nós ainda não estamos vendo o Vinícius Júnior do Real na seleção brasileira. Mas aí tem mais a ver com a seleção brasileira do que com o Vinícius Aí Júnior. é que tá, E vamos por lá. que os outros conseguem? Então, era isso esse é o ponto do Drago, é interessante. Rodrigo, Não, a gente já Estevão, viu o Matheus Cunha com boas atuações, Matheus Rodrigo Cunha, com boas Paquetá. atuações, Estevão com Vamos boas lá, atuações. Essa questão que o Drago traz, eu acho muito importante. O Léo não vai se lembrar dessas conversas. Vocês dois talvez se lembrem quando o Rivaldo foi eleito o melhor jogador do mundo. Sim. Por que o Rivaldo não joga na seleção que ele joga no Barcelona? Depois isso aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador do mundo. Você até fala que era o ídolo da sua infância, São pré-adolescência. contextos específicos. Né? Por que o Ronaldinho Gaúcho não joga na seleção aquilo que ele joga no Barcelona? Porque, como o Léo disse anteriormente, trata-se de um esporte coletivo, você tem que ter um técnico que saiba encaixar esse jogador e tirar o melhor dele. Então é isso que eu estou esperando. Então, com o Ancelotti, a chance disso acontecer é muito grande, Mas é muito maior. Quais foram as grandes exibições do Rodrigo pela seleção brasileira? Não,
se você pegar o Rodrigo desde que ele assumiu a nesse ciclo aqui a gente não pode individualizar, porque senão a gente vai responsabilizar muita gente, Qual sendo foi o jogo que o Rodrigo arrebentou? assim, Mas aí tá justamente o ponto. O Vinícius Júnior, ele praticamente só teve esse ciclo. Porque ele entra, Ele entra na reta como final. titular na reta final da preparação para a Copa de Naqueles 2022. amistosos contra a Tunísia lá, Exato. foi ali que... Ali que ele ganhou a nós posição. não tivemos um grande jogador que pudesse ser algo do que o Neymar foi recentemente para a seleção brasileira, o intocável. Nós não tivemos nem o Rodrigo, nem o Rafinha, nem o Vini Júnior, nenhum. E nós passamos por um momento bastante delicado do ponto de vista coletivo. Eu só estou colocando o seguinte, se todo mundo briga por posição, ele também tem que entregar. Se o Rodrigo entregou um pouco mais que ele hoje, ele precisa entregar mais. Se o Estevão, eu não estou tirando o Vinícius Júnior, calma. Não, você falou que se for usar o jogo de hoje como base, o Vinícius Porque o Júnior exercício é como colocar o Rafinha no time. Você vai tirar o Rafinha do time? Não sei. Então, eu também não sei. Então ninguém tem vaga garantida. Não. Então pronto, é só isso que eu coloquei. Mas eu acho que existe hierarquia. E o Vinícius Júnior estaria liderando essa hierarquia. Eu acho que existe hierarquia. Eu também acho. Futebol Eu é acho que ele esporte não vai de sair. hierarquia. Eu Aliás, acho o que ele não vai esporte sair. É E deixei uma coisa muito claro, hierárquica, eu sim. não tiraria o Vinícius Júnior. Eu só estou colocando que ainda não é o cara que nós estamos esperando na seleção brasileira. Tomara que seja. E assim, o Ancelotti foi o cara que mais extraiu do Vinícius. Estamos esperando, basicamente. Ele não precisa ser, eu acho que o Vinícius nunca vai ser na seleção brasileira o que ele foi no Real. Nunca vai ser. Não sei. São contextos muito específicos. Ele treinava todo dia com os caras. É uma parada completamente diferente. Mas eu acho que ele pode entregar mais. Ele é um jogador extremamente A decisivo. partir do momento em que o time passa a entregar mais também, né? Por isso. Por isso. E Hoje nós tivemos um jogo coletivo. as melhores exibições da seleção brasileira no ciclo foram com o Carlo Ancelotti, certo? E na última data FIFA, o Brasil teve uma boa exibição na primeira partida contra o Chile. Depois foi jogar contra a Bolívia e não dá para considerar. O Vinícius Júnior não estava na última data FIFA. É a primeira oportunidade com um time melhor, porque a data FIFA inicial lá do jogo com o Equador fora era contra o Paraguai. Contra o Paraguai ele faz o gol da vitória. Exato. Dá para tirar pouco dali. Eram os primeiros passos do Carlo Ancelotti, a gente começava a identificar o padrão. Na última data FIFA, acho que o time já demonstrou e repetiu alguns comportamentos, só que o Vinícius estava fora. E agora o Brasil tem um amistoso com a Coreia e ele fez um jogaço. O Rodrigo jogou um pouco mais do que ele, mas o Vinícius Júnior fez um partidaço também. O gol que ele faz arrancando do campo de defesa é um belíssimo gol. Então, Conclua, Léo, e o por favor. cara não será nessa temporada, mas até outro dia ele era o melhor jogador do planeta. Você não vai deixar o melhor jogador do planeta no banco em nenhuma hipótese. Não vai deixar. Eu não estou tem pedindo como. isso. Não vai deixar. Vamos seguir falando desse tema de jogadores, que eu acho bem interessante, que o programa tem pouco tempo, Cara de infelizmente. pau, né? Ele tava falando, não, hoje, pelo que a gente viu, sai o Vinícius Mas Júnior. Aí depois, à medida que o debate foi... Não. Felipe Kili. Não. Assim, o Vinícius Júnior, pra mim, é importante, tem que insistir, tem que permanecer, mas ele, pra mim, não é esse cara intocável que vocês colocam aqui, não. Não, eu Não. coloco. Entendeu? Eu sei que coloco. existe a hierarquia, eu sei que ele é o melhor jogador do mundo, tem tudo isso. Mas pra mim, ele não é esse jogador intocável. Mas na se você seleção fala que brasileira. sabe, ô Kleber, eu sei que você vai me matar, mas esse ponto aqui vale o toque aqui do Bernardo. Você fala que ele é o melhor jogador, que ele tem hierarquia e tal, mas pra você ele não, seria o quem intocável. falou foi eles. Escreveu uma história? Eles falaram, não eu. Não, você falou que Eles você... falaram em hierarquia. Ivan, Isso, e quer ver você uma história? concordou agora. Quer ver uma história? Melhor jogador do mundo quando a Copa do Mundo de 2002 foi disputada, quem era? Melhor jogador de 2002? Luiz Figo. Sim. Até a Copa começar, né? Até o final da Copa do Mundo era o Figo. Sim. Eleito o melhor jogador do mundo. O que o Figo jogou na Copa? Não jogou nada. Portugal não jogou nada. Foi eliminado na primeira fase, né? Porque era um time mal treinado. O Figo tinha essa contestação na seleção portuguesa. A seleção de Portugal não entregava resultado. A partir do momento que Portugal passou a ser bem treinado pelo Filipão, Sim. o futebol do Figo fez assim na seleção portuguesa. Aí Portugal foi vice-campeão europeu em 2004, chegou à semifinal da Copa de 2006. Passa muito pelo coletivo. O próprio Ronaldinho Gaúcho que você citou era o melhor jogador do mundo em 2006. A Copa dele é horrível. Horrível. Horrível.
Vamos... A partir do momento em que o Brasil for um time de fato, for um coletivo, dá pra gente cobrar mais O bicho. discurso deles vai de encontro àquilo que foi colocado pelo treinador. Vai de encontro. Pra eles, o rapaz é intocável. Não, Então não, o não, time não. é pra ele. Não. É outro jogo, coletivo. não. Eu acho que Fala que é coletivo. Eu não acho. Todo mundo disputa a Eu acho que posição. Uma coisa é você ser intocável, outra coisa é o time jogar pra você. São dois É a pontos mesma completos. coisa. Não é. Claro que é. Não. Você pode ser intocável dentro de um aspecto coletivo. Porque esse cara aqui, ele faz parte de um conjunto. Mas o time não precisa jogar para ele. O fato dele ser intocável é um jogar ponto. pra alguém tem uma coisa assim. O cara tem que ser um Messi. Exato. um Maradona. Por isso que eu acho que a diferença de ser intocável e de jogar só pro cara. Você tava no Catar, Ivan, você fez jogo da Argentina. Tinha jogo que o Messi andava. Sim. Literalmente, ele andava pra procurar um espaço. Ele é um jogador muito inteligente. Não, a brincadeira do Depô. Toda vez que ele Depô pegava na carregava o bola, Messi era um nas Deus nos costas. acuda. A seleção jogava pra ele. Sim, claro, claro. Mas é o Messi, Mas é o Messi. né?